Abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, hein? Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler aqui apenas um verso. Amém? Verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Eu vou repetir. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Agora eu queria que vocês repetissem comigo essa palavra. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Essa palavra, amados, ela vem de encontro a um tempo bem atual que nós viveremos, e eu acredito que muitos de nós já estamos vivendo esse tempo. Um tempo que vai exigir de cada um de nós muito esforço, muita vontade de vencer, muita vontade de chegar até o fim. Porque aqui nós vamos ler nessa palavra, muitos já conhecem bem essa palavra. Jesus ele vai dar vários sinais, relatando aos seus discípulos os sinais que viriam do tempo da volta dele e do final dos tempos. Mas repare que diante de tantas coisas que ele fala, no final ele fala essa frase que para mim é uma grande advertência para nós que cremos em Jesus, para nós que estamos aqui nesse tempo, que diz dessa forma: aquele que perseverar até o fim. Amém? Então não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, é para aquele que perseverar até o fim. E essa palavra ela nos revela três verdades que eu vou revelar a vocês através dessa palavra que Deus me deu. Mas antes, eu gostaria que você orasse pela minha vida, intercedesse por mim nesse momento, amém? Porque não serei eu que irei falar a vocês, mas o próprio Espírito Santo. Fechem os seus olhos e orem comigo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, eis aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, que o Senhor escolheu para estar nesta noite, Senhor, e receber de Ti, Senhor, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos revela a verdade e que ela é poderosa, Senhor, para nos advertir de coisas que irão acontecer. Que essa palavra, meu Pai, ela seja para essas pessoas que estão aqui, para todos nós, Senhor, uma palavra de verdade, uma palavra que venha nos preparar, Senhor, para esses tempos difíceis que iremos viver. Abençoa-nos, ó Pai. Repreende agora toda ação do mal, meu Pai, neste lugar. Cerca-nos, ó Pai, com os teus santos anjos. Lança por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo tentar, meu Pai, fazer para distrair essa pessoa, para tentar fazê-la, tirá-la desse lugar. Que caia por terra agora, Pai, pelo sangue de Jesus. Que não haja impedimento, Pai, para que a Tua palavra seja pregada e para que as pessoas saiam daqui, Senhor, verdadeiramente fortalecidas, avivadas e restauradas, meu Pai, na sua fé, na sua esperança que está no Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Podem se assentar. Como eu falei, essa palavra nos revela três verdades.
A primeira dela, ela é bem clara. Tem a ver com a salvação. Ela nos revela que a salvação, ela é individual. Ela está falando aqui. Na minha Bíblia, está falando quem. Quem perseverar até o fim. Em outras traduções está aquele. Mas, reparem que ele está dizendo o quê? Quem? Aquela pessoa, quem perseverar até o fim. Ele não está dizendo aquela família, aquela igreja que perseverar até o fim, aquele grupo de pessoas que oram. Não, ele está falando quem. Então, você independe dessa pessoa que está ao seu lado. Você independe de mim, do pastor Fabiano, do pastor Vitor, de qualquer pessoa que venha aqui pregar a palavra. Você depende de você mesmo. É a sua comunhão, a sua perseverança que vai conquistar a salvação para a sua vida. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que você, pessoalmente, você, pessoa, você tem que ter uma comunhão particular com Deus. Você não tem que ficar esperando que as pessoas orem, que as pessoas busquem por vocês, que haja uma intercessão pela sua vida. Não, você tem que buscar isso. Você tem que buscar essa comunhão, esse fortalecimento espiritual para a sua vida, para o seu bem. Porque o que você vai passar. E na palavra aqui você vai ver que a palavra fala de pessoas de ódio, de maldade, de pessoas que vão nos trair. Reparem que quem nos trai? Se uma pessoa do mundo nos trair, a gente não vai entender como, a gente não vai nem se entristecer, porque a gente já espera das pessoas isso. Agora, a palavra, quando ela fala traição, ela está falando de uma pessoa que está próxima de você. E pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um irmão. E aí sim vai te entristecer. Então nós temos que estar preparados, porque a palavra está falando sobre isso, né? Se você ler aqui, no capítulo 24, vamos lá dar uma lida? Só para a gente contextualizar aqui. Eu vou ler aqui a partir do verso 3. Capítulo 24, verso 3 diz assim: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão? E qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane. Haverá muito engano, gente, muito engano. Cuidado com as notícias, cuidado com as informações que chegam até vocês. Não acreditem em tudo que a imprensa fala. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estamos vendo essas coisas acontecerem. É a palavra se cumprindo. Guerra, nação contra nação. Nós estamos vendo aí, né, a guerra se formando. Já temos as duas partes, que é os Estados Unidos, os países da Europa, a OTAN, contra a Rússia, a China, o Irã, Coreia do Norte. Todos esses países com bomba atômica, com o poder de destruir o mundo. E a qualquer momento nós podemos ter a notícia de que a terceira guerra começou. E aí você pergunta: poxa, mas por que isso? Por que tanto vontade de guerrear? Gente, um motivo muito simples: dinheiro. Dinheiro.
Eles estão capitalizando dinheiro. Reparem que nós tivemos agora a pandemia e essas grandes produtoras de remédios, de vacinas, elas estão nas mãos justamente dessas pessoas que querem ganhar o mundo. A preparação está tudo aí. Foram vendidas vacina para o mundo inteiro. Você sabe quantos bilhões eles arrecadaram com essas vacinações? Que foram impostas. Foram impostas. Detalhe, foram impostas. Todas as pessoas foram vacinadas. Bilhões. Cogita-se mais de 9 bilhões de dólares. Mas na guerra, rende muito mais. Eu procurei saber quanto foi gasto até agora, até o momento, nessa guerra. Só nesses rumores de guerra. Gente, foram quase 2 trilhões de dólares. Em real, é 10 trilhões de reais. Você tem noção de que quanto dinheiro é isso, gente? É muito dinheiro, gente. Tem aeronaves que custam 1 bilhão de reais. Aeronaves que voam na estratosfera, que são capazes de voar e ser indetectável no radar. E lançam bombas. Então, é uma forma de capitalizar dinheiro muito rápido. E é o que eles querem. Para justamente eles poderem, é com dinheiro. O dinheiro é poder. Então, quanto mais dinheiro, mais poder eles têm. E para quem vocês acham que eles vão entregar todo esse poder, gente? Então, aí está o motivo de tantas coisas, de tanta maldade, de tantas coisas que estão acontecendo. E a realidade é de que muitos de nós, infelizmente, muitos de nós não têm perseverado. Muitos de nós têm ficado pelo meio do caminho. Muitos de nós têm se enfraquecido por causa de tantas lutas, de tantas dificuldades, né? Ao mesmo tempo, as lutas não quer dizer só lutas, dificuldades, problemas, não. São as tentações também, gente, que nós temos que perseverar. Muitas pessoas não conseguem resistir às tentações do mundo, porque as coisas estão muito fáceis, né? Hoje, você sair, ir para a balada, se divertir, está aí para todo mundo. E as pessoas hoje querem o momento, né? Querem viver o momento. Ninguém pensa mais no futuro, pensa em viver um momento. Né, pastor? A gente estava conversando sobre isso. Os jovens, principalmente. E muitos jovens têm se perdido. Aí eu procurei fazer uma estatística, né? E a única estatística, assim, mais, vamos dizer, mais verdadeira que eu encontrei foi de 2010, que fala que nós, hoje, só aqui no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de pessoas que se afastaram, que não frequentam mais igrejas, estão afastadas de Deus, por diversos motivos. Alguns pastores dizem que para cada crente que tem na igreja, tem 2 do lado de fora. É muito triste, né, quando a gente vê isso. E é uma grande verdade, gente. Então é necessário que hoje a gente busque perseverar, gente. Perseverar é a palavra do momento. Aqui na nossa igreja, né, nós falamos esse ano, né, do alinhamento, de nós andarmos alinhado, né, à palavra de Deus. Mas não adianta nada você andar, porque mais importante do que você se alinhar é você permanecer, é você continuar alinhado. Não adianta nada você hoje estar alinhado e amanhã você não está. Você já viu o desfile dos militares, como é que é? Quem já desfilou aqui? César, pessoal, mais homens, né? Já serviram. Quando a gente está em forma, né, que a gente vai desfilar, o sargento, o superior que está à frente, ele vai olhar na coluna e ele vai ver um só. Se ele vê alguém assim ou assim, ele vai chegar naquela pessoa e... Então, é uma coisa impressionante, tem que estar todo mundo alinhadinho. Ele vai olhar, vai ver uma pessoa só. E quando ele começa o desfile, as pessoas têm que estar ali, ó, né, certinho. Não pode estar ninguém aqui, ninguém ali. E é desse jeito que nós temos que caminhar, gente. Alinhado, né, naquela mesma batida do bumbo na direita, né? Não é isso? Não é isso, Guto? Bumbo na direita, aquele movimento firme, né? Olhando sempre para a nuca do companheiro, para não se desviar. E é assim que a gente tem que prosseguir, gente. Firme na nossa caminhada, sem nos desviar.
Porque nós seremos provados, amados. E eu queria mostrar isso para vocês. Olhem, vamos lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. Aqui na Epístola de Tiago, ele vai nos dar uma grande lição com relação a isso. Tiago, verso 1. Acharam? Quem achou, dá glória a Deus. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 2, que diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Agora eu queria dar uma explicação antes, para que você entenda. Em algumas traduções está paciência, não é isso? Mas entenda uma coisa, no original dessa palavra, ela está escrito ânimo longo, que pode ser traduzido tanto como paciência ou perseverança. Só que eu acho que a versão da linguagem de hoje, ela encaixa mais, nesse caso, a perseverança. Porque a paciência, ela tem muito a ver com descansar no Senhor, né? De esperar no Senhor. Perseverança não. Perseverança exige um esforço da pessoa. Exige que a pessoa lute por aquilo, né? Persevere, insista, continue, né? E é disso que a palavra está falando nesse momento. Então, quando você vê aí paciência, entenda perseverança, amém? Aí diz assim, ó, vou repetir aqui. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E o que é que nos salva, gente? Jesus falou lá, o que vai nos salvar vai ser a perseverança. Então as provas, as lutas, as dificuldades que você enfrenta hoje, nada mais é do que uma preparação para que você se torne mais forte, mais consciente do que vai acontecer na sua vida. Preparado para essas lutas, quando ela vier, você vai estar consciente, você vai estar mais firme, você vai estar, não, isso aí o pastor falou lá, que eu ia passar por isso mesmo, eu ia ter essa dificuldade, mas que eu perseverasse, porque Deus é comigo, Jesus não me abandonou, meu Deus está do meu lado. Entenda uma coisa, meu amado e minha amada, Jesus está sempre do teu lado, Ele nunca vai te abandonar. Por mais lutas, né, por mais dificuldade que você tenha na sua vida, Ele vai estar sempre do teu lado. E quando você pensar que você não tem mais forças para suportar as lutas, imagine que você está no colo de Jesus. Ele está levando você no colo, para que você não caia, para que você não venha perecer. Amém? A gente, na nossa caminhada, e eu aprendi isso na carne, a gente dá muitos tropeções, gente. Eu não sou de ferro, eu já dei muitos tropeções, já bati muita cabeça, mas hoje eu entendo e eu agradeço a Deus por tudo isso, porque isso trouxe para mim um ensinamento muito grande. E hoje eu sei quando aquilo ali é uma armadilha grande do inimigo e eu não vou por ali. Porque a palavra também nos revela o quê? Quando vier as tentações, né? Fugir do diabo e ele, persevere, né? Insista em perseverar, porque quando a gente luta, quando a gente persevera, o inimigo ele encontra na gente uma grande barreira, e a barreira é tão forte, tão poderosa, que mesmo que ele tente, por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Amém? É isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui no verso 4, né? Ele vai revelar aqui por que tantas lutas, quantas provações. Diz assim, ó, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Glória a Deus. Então o que está falando aqui? É nessa luta, é nessa dificuldade,
é nessas tentações que vêm, é nesses tropeções, nessas quedas, que você vai aprender e você vai ficar completo. Você vai ser aperfeiçoado. Porque é assim que Deus trabalha, gente. Deus não trabalha nos dando tudo de mão beijada. Deus não trabalha facilitando, mas Ele nos prepara para que a gente esteja prontos e preparados. Porque Ele quer guerreiros, gente. Ele quer pessoas guerreiras, lutas, que a pessoa que se esforça, que se dedica, que não fica num canto só chorando, mas que ela venha lutar. Ele está com a pessoa, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. Amém? Tem uma passagem que está aqui em Apocalipse. Eu queria ler com vocês. Apocalipse 2. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, diz uma coisa assim muito importante para a gente ficar atento. Diz assim, ó: não temais o que há de sofrer. O dia está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Glória a Deus. Você acredita que isso já está acontecendo no nosso meio? Que pessoas estão sendo presas? Nem por... Outro dia eu vim aqui, eu falei que lá na Inglaterra, um pastor, ele foi pregar em praça, os policiais foram lá e prenderam ele. Agora, na Inglaterra, coisa de 2 meses atrás, olha só, 2 meses atrás, uma senhora, em frente a uma clínica de aborto, ela estava parada em frente a uma clínica de aborto, sem fazer nada, simplesmente estava parada. Veio uma viatura, o policial veio até ela e abordou e perguntou a ela o que ela estava fazendo ali. Aquela senhora falou, ó, fisicamente parada, fazendo nada. Aí ele falou, a senhora está orando? Aí ela falou, sim, em pensamento, eu estou orando. Aí ele falou, olha, a senhora não pode. A senhora não pode permanecer aqui. Isso é uma atitude antissocial. Aí falou a lei lá, amparado na lei tal, e conduziu ela até a delegacia. Ela foi presa, porque estava em pensamento, orando em frente àquela clínica de aborto. Agora me diz uma coisa, qual o mal que uma pessoa pode causar àquela clínica orando por ela? Nenhuma, gente. Que risco aquela mulher traz para aquelas pessoas? E que atitude antissocial é essa, gente? Uma coisa a gente orar pelas pessoas é uma coisa nobre. Eu vejo dessa forma. Independente de religião, de culto, a pessoa está desejando o quê? Bênção, né? Está desejando bem aquelas pessoas. Eu não sei se ela estava orando ali pelos médicos ou pelas mulheres que iam ali fazer aborto, não importa. Mas ela estava fazendo uma atitude boa. E mesmo assim foi presa. Mas isso a gente está falando justamente, está aqui, Apocalipse, gente. A gente está vivendo isso. Pessoas serão presas. Pessoas serão encarceradas por confessar a fé em Jesus. Então, isso aqui é mais um relato para que vocês possam estar vendo. E isso foi filmado. Depois eu vou botar essa reportagem para vocês no grupo, para vocês assistirem. Amém? Gente, não dá para brincar mais. Não dá para a gente vir aqui, pregar uma palavra que, né, seja para você ser bem-sucedido no teu negócio, né, ganhar muito dinheiro. Não, a gente tem que pregar a verdade. E essa é a verdade, gente.
as coisas estão aí acontecendo. E eu acredito que a nossa geração é a geração que será arrebatada. Eu creio. Glória a Deus. Aí você pode ser que tenha pessoas aqui que digam assim: ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Estou passando por uma coisa que ninguém aqui está passando. Aí eu queria que você fosse lá em 1 Pedro 5,9. Vamos lá? Você acha que é só você que está passando por lutas? Primeira Pedro, capítulo 5, verso 9. Acharam? Diz assim, ó: resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Vou repetir: resisti-lhes firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então não é só eu, não é só você, entendeu? É o mundo inteiro, gente. O mundo inteiro, nesse momento, sofre por algum tipo de luta. Se nós formos olhar um exemplo da Turquia, gente. Turquia, houve 2 grandes terremotos que destruíram praticamente a cidade toda. Milhares de pessoas morreram, famílias desapareceram. Pessoas viram, literalmente, suas casas desabarem, perdendo tudo o que tinham. Ao mesmo tempo, eu vi muitos relatos de milagres impressionantes, de crianças que estavam presas nos escombros e que elas relatam que foi lá uma pessoa que deu água a ela. Impressionante, né, gente? Então, eu acredito que isso é o mover de Deus, né? Aquela igreja não, a universidade lá dos Estados Unidos, né? Se reuniram vários jovens e permaneceram por vários dias orando, glorificando. Eu vi relatos também de vários pastores que estiveram lá, que são dos Estados Unidos, que moram lá e pregam a palavra de Deus lá, que estiveram lá e que sentiram fortemente a presença do Senhor lá. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita luta, a gente está vendo um avivamento muito grande da nossa igreja. E eu creio que esse avivamento vai acontecer também aqui. Amém? E nós temos que estar preparados. É como o pastor fala, não adianta a gente orar para que as pessoas venham, que as almas venham, se nós não estivermos preparados para recebê-las. Então é necessário que a gente esteja também preparado para isso, para esse grande avivamento que Deus está preparando. Amém? Porque antes disso Ele quer salvar todos, não é alguns. Deus, Ele quer salvar todos, porque a promessa é para todos. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem também, e agora eu queria dar um grande presente para vocês. Eu entendo isso como um grande presente, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. E esse é um grande presente, por quê? Porque a gente sabe que quando vier a tribulação, e a palavra ela fala sobre isso, que muitas pessoas não vão suportar, porque a coisa vai ficar tão tensa, que a palavra de Deus diz que Ele vai abreviar esse tempo, para que as pessoas possam de alguma forma, escaparem. E aqui ele relata justamente sobre isso. E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Apocalipse 3, verso 10. Acharam? Diz assim, ó: porque deste atenção à minha exortação à perseverança. Quem deu atenção aqui a essa palavra, a essa exortação, falando sobre a perseverança? Glória a Deus.
eu também te guardarei da hora da provação. Olha só que glória a Deus. Que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Glória a Deus. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não entendeu ainda. Olha só o que Deus está falando. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Glória a Deus. Então, amado, se você acha que hoje você está passando uma prova muito grande, prepare-se, porque vai aumentar. Só que quando chegar a um ponto de intensidade tão grande, Deus ele vai, de alguma forma, pegar os seus, entendeu? E vai tratar. Eu acredito que nessa época, as pessoas no mundo vão ver, por exemplo, os crentes que perseveram prosperando. Enquanto as pessoas estiverem perdendo seus bens, perdendo suas posses, perdendo tudo que tem, entendeu? Os crentes, as pessoas que tiveram fé, que perseveraram até o fim, essas pessoas serão de alguma forma acrescentadas. Deus vai tirar dessas pessoas e vai acrescentar nas pessoas. Não digo só em matérias, vamos dizer, coisas poupáveis, né? Casa, bens, não, mas eu digo em tudo, entendeu? Em amor, sua família vai ser guardada, entendeu? Seus filhos, seus netos, seus irmãos, você vai ter uma casa abençoada. Enquanto pessoas vão passar fome, pessoas vão ficar doentes, pessoas vão ser acometidas de uma peste, de uma doença, você será guardado. Porque não sou eu que estou falando, mas é Deus que está falando, porque Ele vai te guardar da hora da provação, que virá para o mundo inteiro, gente. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, gente. Quando a gente vê que nós temos um Deus que está aí, atento a tudo que você está passando. Ele não está passando, nada está passando despercebido. Essa tua lágrima, esse teu choro, esse teu sofrimento, essa tua luta, está sendo anotada lá. O Espírito Santo está nos revelando isso, gente. Então fique firme, amém? Fique firme, não desanime, tá? Por mais lutas que você esteja passando, continue perseverando, porque no final você receberá de Deus, não do homem, mas de Deus, a tua vitória. Porque Deus te preparou para ser vencedor. Glória a Deus. Você é mais que vencedor, gente. Toma posse disso. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé. Nós temos... Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Ouça o que o Espírito Santo diz para você nessa noite. Jesus, Ele é a maior inspiração que nós temos de perseverança, né? Jesus, Ele se tornou homem, Ele veio à terra como homem para padecer, para passar por lutas, dificuldades, até mesmo, eu entendo que para entender o que é ser um ser humano. Porque não teria como Deus, por mais que Ele seja Deus, Ele não tem como entender o que a gente passa, o que é sofrer, o que é ser humilhado, o que é ser abandonado. Porque Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, por aqueles que andavam com Ele, que viram os milagres que Ele fez. Quando o negócio começou, quando a luta esquentou, ninguém ficou perto de Jesus. Pedro, que era o mais próximo, negou Jesus 3 vezes. E aí a gente vê que mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele chorou, ele sofreu, ele teve seu corpo todo dilacerado, com um chicote que tinha pontas de ossos, que quando penetravam na carne dele e puxava, arrancava pedaços. Dizem que Jesus, em algumas vezes, quando ele carregava a cruz,
o seu coração parava. E quando ele caía no chão, os soldados vinham e davam um chute nele. E esse chute que davam nele, no corpo dele, fazia com que o seu coração voltasse a bater de novo. E aí ele, no esforço sobre-humano, Jesus ele levantava e continuava a sua caminhada. E ele perseverou até a cruz. Mesmo diante das pessoas, né, escorraçando ele, xingando, cuspindo, né? E eu tenho certeza que muito de nós não suportaria isso, nem a metade. Mas ele suportou porque ele sabia que hoje você estaria aqui e que você ouviria essa palavra dele. Então, meu amado e minha amada, entenda uma coisa. Jesus, ele não padeceu à toa. E o que ele tem reservado para nós, a palavra de Deus fala sobre isso. Nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração humano chegou ou imaginou o que Deus preparou para cada um de nós. Então fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, porque o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você possa conquistar aqui na terra. Amém? Eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, eis aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, que ouviram esta palavra, e que eu tenho certeza, Senhor, falou a cada um de nós em particular. Cada um de nós, eu não sei o que essa irmã está passando, eu não sei qual é a luta que ele está passando, a sua dificuldade, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem visto e acompanhado a luta dessa pessoa, e que em breve, Senhor, ele vai viver a sua vitória, para a glória do Senhor. Eu ainda verei aqui, nesse altar, muitos testemunhos de pessoas daqui da nossa igreja, que ouviram esta palavra, que perseveraram, que entenderam, que continuaram, Senhor, caminhando, mesmo com toda a luta, com toda a dificuldade, e que perseveraram, não até a metade, não por um momento, mas até o fim. Abençoa, meu Pai, as famílias aqui representadas. Abençoe, meu Pai, a cada pessoa que não pôde vir a esta igreja hoje, mas que faz parte também, Senhor, do MAP, da família MAP. Que essa pessoa receba também as bênçãos do Senhor na vida dela. Que essa palavra, meu Pai, venha alcançar a muitas e muitas pessoas, a muitas e muitas almas espalhadas por este mundo em todo, meu Pai. E que essa palavra, meu Pai, venha tocar no coração dessa pessoa e venha fazê-lo refletir de que existe um Deus que é todo poderoso e que pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Eu queria aproveitar esse momento, você que está de pé, você pegasse aí a sua oferta, o seu santo dízimo. Glória a Deus. Luiz, glória a Deus. Eu vou ler uma passagem aqui, que está em 2 Coríntios, não precisa abrir não, está em 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 7 e 9, que diz assim, ó: cada um, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, você transbordem em toda a boa obra. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quando nós ofertamos a Deus,
a gente tem que ter em mente de que Deus não precisa, é claro, do nosso dinheiro. Deus não precisa, né, do seu sacrifício de você vir aqui e ofertar. Mas Ele se agrada muito quando você, mesmo não podendo, ou mesmo estando em dificuldade, separa ali uma oferta, né, ou o seu santo dízimo para devolver ao Senhor. Deus, Ele se alegra muito e Ele abençoa a gente. Uma vez eu contei aqui um testemunho que eu passei. No meu início, né, na minha conversão, eu tive que deixar de fazer muitas coisas que eu fazia de errado, né, para ganhar dinheiro. E eu comecei a passar muito aperto na minha vida, muita dificuldade mesmo. Meu filho está ali e está de prova. Teve uma vez que o meu dinheiro era R$5. Não dava nem para mim ir trabalhar. E eu pensei, Senhor, como é que eu vou fazer? Só tem isso aqui. E a palavra que o pastor pregou naquela noite falava sobre isso, né? De você ter fé, de você dar com alegria ao Senhor. E Deus, Ele vai acrescentar na tua vida com graça, com misericórdia. Ele não vai te deixar faltar nada. E eu falei, amém. Eu vou pela fé. Aí eu peguei esses R$5, que era o último dinheiro que eu tinha, e ofertei a Deus naquela noite. Gente, quando eu cheguei em casa, um vizinho meu, que eu tinha vendido uma moto para ele, ele não tinha me pago. Eu simplesmente peguei a moto e dei para ele. E aí ele falou assim, ele veio me procurar. Quando eu ia entrando no portão, ia entrando em casa, ele, ô Fabiano, vem cá. Aí eu, opa, o que foi? Ele, pô, rapaz, peraí, eu vou lá pegar o dinheiro, que eu tô te devendo, né? Eu tenho uma parte aqui para te dar, tá bom? Pode ser? Eu falei, claro, pode, vai lá. Aí ele foi lá e trouxe R$230, gente. Glória. Pô, deu para me trabalhar o mês todo. Eu agradeci, glorifiquei muito a Deus por aquele momento que eu vivi. Porque é assim que a gente vive os milagres com Deus, gente. É como eu falei, é você no particular com Deus, né? Não vai ser, como o pastor fala, é a oração. A gente ora, a gente intercede. Mas a sua comunhão, o seu particular com Deus é pessoal. E para que você viva esses milagres, você tem que ter fé. Deus tem que ver fé no seu coração. E quanto mais fé for gerada no teu coração, mais você vai ver de Deus coisas maravilhosas, coisas impossíveis acontecerem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então venha com alegria, venha louvando a Deus, venha adorando, faça a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor enquanto você oferta a Deus. Adore assim conosco. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora.
nasci pra vencer. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Ô, glória! Glória a Deus. Então, gente, vamos aos recados, né? Domingo nós teremos... O povo já sabe, pastor. Deus, nem precisa. Dia 7, vocês sabem que nós teremos aqui? E cadê as mulheres? Uhul. Então, dia 7, nós não teremos o culto normal, né? Será o culto das mulheres. Amém? E no dia